mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou falar sobre os elementos, seus atributos e símbolos mágicos. Você encontra diversas tabelas na internet com esses atributos, com essas associações de símbolos, mas essa tabela ela não é fixa, tá? Tem muitas variações. Esses atributos que você encontra nessas tabelas, eles são a nível físico, espiritual e emocional. Todas as coisas elas são ligadas, tá? Elas são interligadas. Então é natural que a gente encontre nesses atributos coisas semelhantes que trabalhem para o mesmo propósito. A gente tem o costume de fazer muita associação. Por exemplo, se a gente falar a palavra oceano e tiver que associar com uma cor, geralmente vem a cor azul. Se a gente falar de amor, automaticamente vem a cor vermelha ou a cor rosa para algumas pessoas. Então essas associações, elas são muito importantes para você, em termos energéticos, tá? Energeticamente falando. Essas associações, elas são muito importantes para você conseguir reunir as forças da natureza com as suas forças para alcançar aquilo que você necessita ou aquilo que você deseja. Como eu já falei para vocês em outras ocasiões, a magia ela é manipulação de energia. Você puxa a energia, funde com a sua energia interior, molda com a sua intenção e depois envia para o universo para que aquilo se concretize. Então, por isso que é importante essas associações, elas facilitam em termos físicos, emocionais e espirituais para que as coisas fiquem mais fáceis. Então eu vou passar para vocês algumas tabelinhas, tá? Eu fiz escrito para ficar mais fácil, para não ficar eu aqui falando e ficar um vídeo muito extenso. E se vocês quiserem copiar também fica mais fácil, vocês podem ir pausando o vídeo e copiando, tá? São atributos que vocês podem usar de diversas maneiras aí nos seus rituais e na sua vida mágica. Então eu vou começar falando para vocês sobre os elementos que nós encontramos principalmente no pentagrama, tá? Mais pra frente no vídeo eu vou falar para vocês especificamente sobre os elementos da natureza e os pontos cardeais, mas a princípio nós vamos falar sobre os elementos posicionados no pentagrama. Vamos começar falando sobre o ar. O ar representa a mente, a inteligência, a comunicação, poderes psíquicos, imaginação, conhecimento, ideias, telepatia, desejos e sonhos. Nos rituais, o ar é representado pela fumaça, lançar objetos ao vento, canções, aromaterapia e esconder objetos. Rege magias envolvendo conhecimento, intuição, liberdade, viagens, encontrar itens perdidos, visualização e desenvolvimento de faculdades psíquicas. Então vamos para alguns atributos, começando pelo gênero do ar, é o gênero masculino. Só para lembrar vocês que esses gêneros, eles não são sexistas. Eles são uma definição diferente para quente e frio, tá? Masculino quente e feminino frio é geralmente essa a definição. Gênero masculino, direção leste, que pode ser alternado, tá? Pode ser alterado. Eu vou explicar para vocês isso daqui a pouquinho. A energia é projetiva, tempo alvorecer, ciclo de vida, infância, estação, primavera, sentidos olfato e audição, metais estanho e cobre, signos gêmeos, libra e aquário. Suas principais cores são amarelo e branco, colocação no pentagrama superior esquerdo, instrumentos, ferramentas mágicas aqui, tá? São os instrumentos rituais. Incensário, varinha e espada. Pode haver variações. Os espíritos são o silfo, o zéfiro e fadas. Existe também maiores classificações para esses elementais, tá? Esses são os que nós comumente usamos para definir de um modo geral, né? Geralmente é os silfos e as sílfides que nós falamos, mas também tem o zéfiro e as fadas do ar. Símbolos, alguns deles: céu, brisa, pena, nuvem, fumo, vibrações, árvores e flores. Pedras, topázio, pedra pomes, cristais, ametista, alexandrita. Deusas, Arádia, Arianrhod, Nuit, Urânia, Aurora. Deuses, Zéfiro, Shu, Enlil, Ello, Aquilo. Os animais sagrados são águia, aranha, corvo, entre outros.
Os instrumentos musicais que podem ser tocados para atrair a energia do ar são flauta, trompete ou quaisquer outros instrumentos de sopro. Tipos de magia que geralmente nós usamos a energia do ar: concentração, adivinhação, obter conhecimento, descobrir mentiras, profecias, liberdade, encontrar objetos perdidos. Ações no ritual: tocar instrumentos de sopro, defumações, jogar um objeto de um lugar alto ou sobre o ombro, pendurar objetos em árvores, soprar palavras, cochichar, falar sem emitir sons. O elemento ar auxilia na cura para doenças nos ombros, braços, pernas, pulmões e rins. O elemento ar desequilibrado na sua vida em excesso pode causar dores de cabeça, pânico, bronquite, dores nas pernas e nervosismo. O ar equilibrado traz fé, devoção, amor e compaixão. Você pode curar o excesso de ar fazendo meditações com a terra. Você pode se imaginar deitado no solo ou ter um contato direto com a terra mesmo. Agora, a água representa o subconsciente, as emoções, a purificação, a alma, o feminino e a sabedoria. Nos rituais é representada derramando ou borrifando água sobre objetos e pessoas, confeccionar bebidas como elixires e chás, banhos mágicos e lançar objetos na água. Rege magias envolvendo amor, amizade, casamento, purificação, fertilidade, artes psíquicas, cura, entre outros. Gênero feminino, direção oeste, energia receptiva, tempo crepúsculo. Ciclo de vida maturidade, estação outono, sentido paladar. Os metais são mercúrio, prata e cobre, signos câncer, escorpião e peixes. Algumas das cores são azul, turquesa, verde, índigo e cinza. A colocação no pentagrama ele está localizado no superior direito. Os instrumentos rituais, as ferramentas mágicas são o copo, a taça, o caldeirão, o espelho. Os espíritos são ondinas, sereias e ninfas. Os símbolos, alguns deles são o poço, concha, lago, rio, chuva, névoa e o copo. As pedras são água marinha, ametista, turmalina, pérola, coral, florita. Suas deusas são Afrodite, Ísis, Tiamat, Iemanjá, Anfitrite. Os deuses são Enki, Dilan, Netuno, Poseidon e Osíris. Os animais sagrados são golfinhos, peixes, caranguejos, sapo, tartaruga, entre outros animais marinhos. Os instrumentos musicais que podem ser tocados para atrair a energia da água são objetos ressonantes, harmônica, fole, gaita, xilofone. Os tipos de magia com água geralmente são rituais de atração, magias de amor, limpeza e proteção. Ações no ritual: banho, lavar, aspergir, preparar infusões e diluir coisas. A água auxilia na cura para doenças nos pés, seios e genitálias. A água desequilibrada na sua vida, excesso de água pode trazer nódulos nos seios, excesso de suor, problemas de próstata, fluxo menstrual excessivo, dores nos pés e nas costas. O equilíbrio da água em equilíbrio na sua vida, traz paz e relaxamento. Você pode curar o excesso de água meditando com o elemento fogo. Agora, o elemento fogo, ele representa a paixão, liderança, força, inspiração, amor e energia. Nos rituais, é representado com objetos em chamas, brasas, cozimento, velas e fogueiras. É um dos maiores símbolos da magia, pois é o elemento da mudança. Agora vamos aos atributos. O gênero é masculino, direção sul, energia projetiva, tempo meio-dia, ciclo de vida, juventude. Estação é o verão, sentido visão, metais ouro e latão, signos Áries, Leão e Sagitário. As cores que geralmente usamos para representar o fogo são o vermelho, carmesim e laranja. Colocação no pentagrama inferior direito. Os instrumentos rituais, ferramentas mágicas, são o punhal, espada, atame e vela. Os espíritos, salamandras e dragões. Os símbolos são a vela, o sol, o relâmpago, vulcão, chama, lava.
Suas pedras são o rubi, opala de fogo, ágata ou quaisquer outras pedras vermelhas. Suas deusas são Brigid, Vesta, Hestia, Pele, Bast e Sekhmet. Os deuses são Horus, Prometeu, Vulcano e Agni. Lembrando vocês que esses deuses são apenas alguns deles, tá? Você encontra muitos deuses para cada um dos elementos. Os animais sagrados são o dragão, o gato, o leão, a serpente, o escorpião, a abelha, a fênix, a raposa e o coiote. Instrumentos musicais que podem ser tocados para atrair a energia do fogo são guitarra, violão, baixo ou quaisquer outros instrumentos de corda. Ações no ritual: queimar objetos, aquecer, trabalhos com o caldeirão, acender velas e acender fogueiras. Tipos de magia: magias que tenham muita energia, paixão, cura, vitalidade, feitiços com velas, evolução e destruição de maus hábitos, tá? Principalmente. O fogo auxilia na cura para doenças na cabeça. O fogo em desequilíbrio na sua vida traz dores de cabeça, problemas nos olhos, estresse constante. O fogo equilibrado traz entusiasmo e perdão. Você pode curar o excesso de fogo fazendo meditações com o elemento água. A terra representa a força, abundância, prosperidade, fertilidade, riqueza e estabilidade. Nos rituais é representada enterrando objetos na terra, fazendo imagens no solo, na madeira ou na pedra e fazendo caminhadas. Rege principalmente rituais envolvendo prosperidade em todas as formas, não somente a prosperidade financeira. O gênero feminino, direção norte, energia receptiva. Tempo meia-noite, ciclo de vida velhice, estação inverno, sentido tato, metais ferro e chumbo, signos touro, virgem e capricórnio. As cores que geralmente associamos ao elemento terra são preto, verde e marrom. Colocação no pentagrama inferior esquerdo, instrumentos rituais pentagrama, sal, pedras preciosas. Os espíritos são gnomos, duendes e trolls. Símbolos: pasto, solo, sal, caverna, barro, rocha. Suas pedras são a esmeralda, ônix, jaspe, cristal de rocha ou quaisquer outras pedras verdes. Suas deusas são Deméter, Ceres, Gaia, Reia, Néftis, Perséfone. Os deuses Adonis, Cernunnos, Dionísio, Pan, Marduk, Athos. Os animais sagrados são vaca, touro, formiga, lobo, urso, entre outros. Os instrumentos musicais que você pode tocar para atrair a energia da terra são bateria e tambores. Os tipos de magia: esculpir imagens em pedras e madeira, jardinagem, magias de dinheiro, enterrar objetos, runas e artes com pedras, como confeccionar colares com cristais, por exemplo. Ações no ritual: enterrar objetos, moldar peças em barro, plantar, esculpir e desenhar no solo. A terra auxilia na cura para doenças no pescoço, em todos os seus órgãos internos e nos joelhos. A terra em desequilíbrio pode trazer dores no pescoço, osteoporose, medos e fobias. Em equilíbrio, a terra proporciona ossos fortes, contentamento e coragem. Você pode curar o excesso de elemento terra na sua vida fazendo meditações com o elemento ar. Agora vamos falar com relação aos elementos e o seu posicionamento, tá? Nos pontos cardeais. Isso é muito importante na hora de abertura e fechamento de círculo, posicionamento de elementos no seu altar, tá? O posicionamento dos elementos dos pontos cardeais é algo que nós usamos com muita frequência. Tem pessoas que seguem à risca a tabela tradicional, que é essa que eu estou apresentando para vocês, inclusive
Essa é uma imagem que eu retirei do Google, que você encontra no Brasil em vários sites, tá? Outras pessoas já adaptam ao seu clima, à região onde moram, porque esses símbolos e atributos, como eu disse, eles são a nível espiritual, físico e emocional. Então, em termos físicos, esse posicionamento que nós recebemos, que é tradicional, pode não estar correto dependendo de onde você mora. Assim como a roda do ano é alterada em termos físicos e celebrada no hemisfério sul de uma maneira diferente do hemisfério norte, os pontos cardeais também podem ser alterados. Essa mudança, ela não interfere no método tradicional de traçar os pentagramas. Essas mudanças, elas podem ser feitas apenas a nível físico. Ela não altera em nada quaisquer métodos tradicionais. Assim como a roda do ano é celebrada no hemisfério norte de uma maneira, no hemisfério sul de outra, e algumas pessoas celebram a roda mista para que sejam celebrados os atributos físicos e os atributos a nível de egrégora, tá? Porque muitas pessoas no hemisfério norte estão celebrando daquela forma, nós temos uma egrégora. Algumas pessoas querem aproveitar desta energia e ao mesmo tempo celebrar a nível físico o que está acontecendo ao seu redor. Então nós temos aí a roda mista e temos também a inversão dos pontos cardeais. Vamos primeiro entender o porquê desse posicionamento, por que o norte é terra, o leste é ar, o sul é fogo e o oeste é água. Vamos ali para a Europa, que é a origem de tudo, onde tudo começou. Por que eles fizeram essas definições, colocaram os elementos nesses pontos cardeais? Eles fizeram baseados a nível físico. Quanto mais ao norte, mais úmido, muito semelhante aos atributos que nós damos à deusa. Umidade, terra fértil, muitas montanhas. A leste, esse é o que mais eu vejo variações de explicações de por que ao leste está o ar. Alguns dizem que é porque é onde nasce o sol, outros dizem que é porque existe um ritmo, um fluxo entre o ar e o oceano, ele está oposto à água, e existe a questão da brisa marítima e da brisa terrestre, que é um jogo de ar entre a terra e o oceano. Você pode dar uma pesquisadinha no Google para saber como funciona a brisa marítima e a brisa terrestre. Você vai ver que é um jogo de ar que vai da terra para o oceano, do oceano para a terra. Também porque algumas pessoas definem que eles deduziram que as pessoas tinham olhos mais fechados, os asiáticos tinham olhinhos mais puxados devido aos ventos. Enfim, tem muitas explicações para o ar estar posicionado a leste. Ao sul é o mais, eu acho que o mais óbvio de todos. Quanto mais ao sul eles iam, mais quente ficava. Quanto mais ao sul, mais se aproximavam da linha do Equador, mais quente ficava, mais árido era o solo, então associaram ao elemento fogo. A oeste também é uma questão bem óbvia, nós temos ali o oceano, onde eles tinham a maior faixa de água, onde a água era mais extensa, que eles não viam fim. Então nós temos ali a terra, o norte, o ar, o leste, o sul, fogo e a oeste, a água. Agora vamos aqui para o Brasil, posicionando como eles fizeram. Está errado, né? De certa forma, acho que o principal é o sul ser mais quente, quando na verdade o nosso mais quente do país está ao norte. E nós temos a maior extensão de água, nós estamos mais próximos do oceano a leste, não a oeste. A oeste nós temos alguns países até chegar ao oceano. A leste nós estamos ali grudadinhos no Oceano Atlântico. Então é muito mais lógico, digamos assim, a nível físico, que a nossa água esteja a leste, não a oeste. Algumas pessoas do hemisfério norte seguem à risca aquela definição tradicional. Porém, algumas pessoas que moram na costa leste fazem uma pequena inversão. Colocam o ar a oeste
e a água no leste, porque elas estão muito mais próximas da água ao leste. Existe algum problema de fazer essa inversão com relação ao ar? Definitivamente não, porque o ar ele não é um elemento físico, ele é um elemento que muda de direção com muita frequência. Os ventos do oeste, por exemplo, são os zéfiros. Então o ar ele pode perfeitamente ser colocado inverso à água, também pela questão da brisa marítima e brisa terrestre. Então aqui nós já temos o posicionamento a nível físico dos elementos água e ar no hemisfério sul, mais precisamente no Brasil, porque, por exemplo, uma pessoa no Chile pode perfeitamente manter a água no oeste e o ar no leste. Também é importante que seja feita a inversão da terra e do fogo. Quanto mais ao sul do Brasil, mais úmido o tempo, mais úmida a terra. E quanto mais ao norte, mais quente fica. Em termos físicos, fazendo alteração dos elementos para a nossa região no mundo, ficaria desta maneira. Claro que isso não é algo que deve ser obrigatório, tá? Isso é opcional. Assim como a celebração da roda do ano, algumas pessoas elas fazem questão de celebrar a roda que as pessoas celebram no hemisfério norte. Aproveitam daquela egrégora, seguem o que consideramos tradicional, tá? E em termos físicos, tem pessoas que seguem apenas a roda do hemisfério sul. Outras pegam as duas coisas e celebram a roda mista. Nenhum desses métodos está errado, tá, gente? Então, a mesma coisa se aplica aos elementos. Você pode perfeitamente fazer essa inversão, tá? Da água e do ar, e da terra e do fogo. A nível físico, esse novo posicionamento que eu mostrei para vocês seria o correto. Agora, em níveis espirituais ou emocionais, tanto faz, tá? Você pode seguir esse método que nós encontramos mais comumente em livros e na internet, que pode ser chamado de tradicional. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que as dicas sejam úteis para vocês. Bênçãos dos deuses para todos e até a próxima!